Bom pessoal, olá a todos, tudo bem? Um rapaz pediu aí nos comentários de um vídeo anterior que eu fizesse um vídeo sobre Isaías 7, aquela profecia do Immanuel. Eu já mencionei isso aqui em outros vídeos, né? Mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso. E eu também não lembro em qual vídeo eu falei isso. Eu lembro que eu falei naquele porque os judeus não aceitam Jesus como Messias, e não me lembro qual outro. Então eu vou fazer um vídeo aqui mais específico para explicar para vocês essa profecia e para a gente dar uma contextualizada. É até bom, né, que aquelas pessoas que vêm falando aqui para mim no canal que eu isolo versículos, né, e texto sem contexto é pretexto para heresia, é exatamente isso que o Novo Testamento faz, e esse é mais um exemplo, tá bom? Vamos dar uma analisada primeiro na geografia de Israel da época. Israel na época tinha o reino dividido, reino do norte, que era chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que era chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então nós temos Judá com a capital Jerusalém e a Samaria com a capital, e Israel com a capital Samaria, tá bom? Israel e Judá, reino do norte e reino do sul. Quem governava o reino do sul de Judá era o rei Acás, tá? Segundo a Bíblia. E quem governava o reino do norte, segundo a Bíblia, era a Faceia, tá? Então nós tínhamos esses dois reinos que eram reinos divididos. E esses reinos muitas vezes não se entendiam. Eles tinham atrito um reino contra o outro. E esses reinos, eles faziam alianças com outros povos para combater outros povos, ou para combater um outro, ou para se proteger. Que nem eu falei naquele vídeo Bíblia Política, a Bíblia também é uma construção política, apesar de ser uma construção teológica. Tem um lado político na Bíblia. E é exatamente o que acontece aqui. Porque o reino do norte, Faceia, ele se junta com o rei de Damasco, da Síria. Deixa eu só escrever aqui o nome do país. Síria, cuja capital era Damasco, com o rei Rezim, alguns colocam Razon, tá? Que tem uma variação do grego para o hebraico. Mas enfim, o reino da Síria, cuja capital era Damasco, Rezim, ele faz uma aliança com Faceia, o rei de Israel, para atacar o rei Acás, o reino do sul. E o profeta avisa o rei, olha, o reino do norte está se unindo com a Síria para atacar Jerusalém. Eles vão destruir a gente, porque a Síria era um país um pouco mais forte, né, militarmente. E só um detalhe, não confundir Síria com Assíria, que é nomes parecidos, tá? Síria, Assíria. E aí o que acontece ali no contexto de Isaías 7? O rei fica apavorado, o rei começa a perder o sono, ele fala, poxa, se esses dois reinos se unirem contra mim, eu estou ferrado. Eu vou levar uma surra e eu vou ser destruído. Então, dentro do contexto da Bíblia, é isso que acontece. Só que aí Deus quer ajudar o rei Acás para proteger Jerusalém. Tudo bem que o rei Acás é descrito como uma pessoa má em outros livros da Bíblia. Mas aqui em Isaías ele parece como alguém protegido por Deus. Tanto que olha o que diz o texto aqui, ó. Isaías 7, versículo 3. Então disse Deus a Isaías, vai ao encontro do rei Acás, tu juntamente com teu filho Sear e Assub, encontrá-lo-ás no fim do canal da piscina superior, na entrada do campo do pisoeiro. Tu lhe dirás, toma tuas precauções, mas conserva calma, e não tenha medo. Não vacile o teu coração diante desses dois tições fumegantes. Quais que eram os dois tições fumegantes? Síria e Israel. Isto é, por causa da cólera de Razon, ou Rezim, o rei de Damasco, de Arã, e do filho de Romelias, pois Arã, Efraim e o filho de Romelias tramaram mal contra ti, dizendo, subamos contra Judá, aqui o reino do sul, e provoquemos a cisão e a divisão em seu seio, em nosso benefício, estabelecemos como rei sobre eles, filho de Tabel. Só um detalhe aqui, a Síria é chamada de Arã, está aqui na Bíblia, tá? Mas é a mesma coisa. Então o profeta vai lá e procura o rei Isaías. Ele fala, se acalma, não tenha medo desses dois tição fumegantes, que estão subindo contra você. Mas não precisa ter medo. Eu, Deus, vou proteger você. Aí o rei Acás fica na dúvida. Poxa, será que Deus vai me proteger mesmo? Aí o profeta fala assim no versículo 10, ó. Deus tornou a falar a Acás, dizendo... Com quem que Deus está falando aqui, pessoal? Só para contextualizar. O rei Acás. Pede um sinal para Deus, teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acás, porém, respondeu, eu não pedirei nada, e não tentarei a Deus. Então o que acontece? O profeta fala para ele, já que você não acredita em mim, pede um sinal. Um sinal no Sheol, que é nas profundezas, lá embaixo, ou nas alturas. Pede qualquer coisa, um sinal. Quer que eu pare o sol, quer que eu faça um arco-íris, quer que eu faça a terra brotar do chão, qualquer coisa. Pede um sinal para mim. Aí o rei Acás para e pensa e fala, não, eu não vou pedir sinal porque eu não vou tentar o meu Deus. Aí o que Deus fala para ele? Pois bem, o versículo 14. Pois sabeis que o Deus mesmo vos dará um sinal.
Então, Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está concebendo e dará à luz um filho e dará o nome Emanuel. Com quem que Deus está falando aqui, pessoal? Com o rei Acás. Então, esse sinal da jovem, que o Novo Testamento lá em Mateus traz que uma virgem conceberá, primeiro que não é virgem, é jovem, né? Ha'almá. Porque ele está usando com certeza a Septuaginta. Quando ele fala assim, ó, o Senhor vos dará um sinal. Acho que dá para escrever aqui, ó. Vos dará um sinal. Com quem que Deus está falando aqui, pessoal? Para quem que era o sinal? Ó, vos. Quem que é esse vos aqui no texto? Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. É o rei Acás. É uma profecia para um futuro? Não. É uma profecia para o rei Acás. Então, só aí você já vê que Mateus está isolando o versículo e aplicando a Jesus. O termo também não é virgem, é jovem. Alma em hebraico. Se fosse jovem, seria Betulá. E aí ele fala que a jovem está concebendo no presente. Ó, está, não sei se dá para ver direitinho, concebendo. Qual é o tempo verbal aqui? É futuro. Eis que a jovem conceberá daqui a alguns séculos e dará luz a Jesus. Não, aqui está no tempo presente. Lembra que eu falei de tempo verbal? Presente, passado, futuro? A jovem está concebendo. E dará luz a um filho. Espera aí, Ronaldo, mas dará está no futuro. Ó, e dará. Então isso aplica a Jesus, amadinho, porque aqui está no futuro o tempo verbal. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo aqui em português para você. Digamos que eu falo assim para minha vizinha. Ei, dona Maria, o seu marido está no bar bebendo e vai arrumar confusão. Ó, e vai brigar. Pronto, para não ficar muito comprido aqui. Ó. Ei, dona Maria, corre lá para tirar seu marido do bar, porque o seu marido está bebendo e ele vai brigar com alguém. E quando ele bebe, ele fica falando merda e arruma confusão. O verbo aqui bebendo está no presente. Presente. E o verbo brigar está no futuro. Ó, vai brigar ou brigará. Mas só que esse futuro, como nós temos um verbo no presente seguido de um do futuro, fica subentendido que é um futuro imediato. Ou seja, ele está bebendo no presente, mas ele vai brigar logo em seguida. Não quer dizer que é um intervalo de tempo futuro. Ó. Seu marido está bebendo, ele vai brigar daqui a 10 anos. Não. Fica subentendido que é logo em seguida. O mesmo vale aqui para Isaías. Você tem um verbo no presente e um verbo no futuro. A jovem está concebendo no presente. Se ela está concebendo, logo em seguida ela vai dar a luz. Ela conceberá. Não que ela vai dar a luz há vários séculos no período de Jesus. Isso é humanamente impossível. Só se ela ficou vários séculos grávida. Mas isso não existe. Aqui dá a entender que é um futuro imediato. Então não tem nada a ver com Jesus, como Mateus coloca lá no seu evangelho. Aí quando a gente vai aqui no capítulo 8, a gente descobre quem que é o menino. Alguns acham que o menino era o filho do rei Ezequias, que é uma hipótese. Outros acham que era o filho do próprio profeta Isaías, porque é o mais provável. Porque no capítulo 8 ele diz assim, ó, Isaías 8, versículo 3. Em seguida, ou seja, logo a seguir, me acheguei à profetisa, que é a mulher do profeta, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então só aqui a gente já vê um cumprimento. Ó. Eis que o menino vai conceber, a jovem está concebendo e vai dar à luz um filho. Então Deus me disse, dá-lhe o nome Maer Shalal Hasbaz, porque antes que a criança saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco, aqui é do reino do norte, e os despojos da Samária serão levados para o rei da Assíria. O que ele está dizendo? Antes da criança saber falar papai e mamãe, a Síria subiria e derrotaria esses dois reinos, tanto da Samária quanto de Damasco. E é exatamente o que diz aqui na profecia. Isaías 7, versículo 16. Eis que a jovem conceberá e dará luz ao menino, e antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, por cujo 2 reis você se apavora, rei Acás, ela vai ficar reduzida a ermo, a nada. Então o que Deus prometeu para o rei Acás? Uma criança ia nascer, logo em seguida que a jovem estava concebendo, e antes que essa criança soubesse rejeitar o bem ou o mal, ou seja, antes que ela tivesse consciência da realidade, esses 2 reinos aqui, ó, eles seriam reduzidos a nada pelo rei da Síria. E a gente vê o cumprimento disso no capítulo 8, quando o profeta fala, o menino me nasceu, que era o filho do profeta, e antes que o menino soubesse falar papai ou mamãe, antes que o menino soubesse falar papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria seriam levados pelo rei da Síria. Então isso aconteceu quando? Na época de Jesus? Não, foi na época do profeta. Na época de Jesus tinham 2 reinos oprimindo Israel? Não, só tinha o Império Romano. Antes de Jesus saber rejeitar o bem ou o mal, teve 2 reinos que caíram na época de Jesus? Não, isso se cumpre na época
do profeta Isaías, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. No capítulo 7, a promessa diz assim, ó, versículo 14 ainda. Eis que a jovem conceberá e dará luz a um filho e dar-lhe-á o nome de Imanuel, que é Deus conosco. Aí dizem que é Jesus o Emanuel, né, da profecia. Mas só que aqui a gente vê o cumprimento no capítulo 8, no versículo 10, onde diz assim, ó, por mais planos que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não se manterá, porque Deus está conosco. Então esse menino que nasce aqui no versículo 4 de Isaías, a gente vê que ele é um sinal de que Deus estava presente com o povo de Judá, protegendo eles. Que a Síria viria com o rei Senaqueribe, ia derrotar aqui Damasco, ia derrotar o reino de Israel. Foi exatamente o que aconteceu. O rei Senaqueribe, ele destrói essas cidades aqui do reino do norte. E o menino foi um sinal de que Deus estava conosco. Deus conosco, Emanuel. E por fim, aqui no versículo 18, diz assim, ó, do profeta Isaías. Eis que eu, o profeta Isaías, e os filhos que Deus me deu, nos tornamos em Israel sinais e presságios da parte de Deus dos exércitos, que habita no Monte Sião. O que Isaías está falando? Que ele mesmo e os seus filhos se tornaram o quê? Um sinal. Ó, um sinal. É o mesmo sinal que ele prometeu para o rei Acás. Então a jovem que estava concebendo era a profetisa, a mulher de Isaías. Ela deu à luz ao menino. Esse menino foi um sinal de que Deus estava com eles, Deus conosco. E antes que o menino soubesse dizer papai ou mamãe, esses dois reinos foram destruídos. O reino da Síria e o reino de Jerusalém. Israel, perdão. Cuja capital era Samaria. Foi exatamente o que aconteceu. Aí eu pergunto, tem algo a ver com a história de Jesus, pessoal? Porque segundo Mateus ele diz isso. Ó. Deixa eu abrir aqui Mateus para vocês verem. Eu já vou encerrar o vídeo, só para mostrar para vocês verem que interessante. Ó, Mateus 1, versículo 22. Vamos ler a partir do 21, que é melhor. Ela dará luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus está conosco. Então eu pergunto, tem a ver com Jesus isso daqui, pessoal, só porque Mateus está aplicando ali? Não, porque aqui você vê um cumprimento imediato, e você vê um cumprimento que aconteceu ali no próprio Isaías, na própria vida do profeta. Não tem nada a ver com o futuro. Se Deus está falando com o rei Acás, o Senhor vos dará um sinal, a troco de que as pessoas dizem que isso é um sinal para José, vai para Maria, séculos depois. O vós do texto é o rei Acás, ó. O Senhor vos dará um sinal. Vós, rei Acás. Não tem nada a ver com Jesus ou Maria, pessoal. Aqui também em Isaías 9, nós temos o cumprimento disso, ó, no capítulo 9 já, versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome, Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, para sempre, Príncipe da Paz. Quem que é esse menino que nasceu? É Jesus, pessoal. Jesus já tinha nascido na época de Isaías? Não, os verbos aqui estão no passado. Nos nasceu. E esses nomes aqui são títulos, ó, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, etc. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Como aqui ele menciona o trono de Davi, esse menino que nasceu aqui do capítulo 9, provavelmente esse sim seria o filho do rei Acás, porque ele estaria herdando o trono de Davi aqui no Reino do Sul, tá? Agora, o menino que seria um sinal, seria o filho do próprio profeta. Não tem nada a ver nem com o futuro e nem com Jesus. Se fosse para Jesus, ele diria assim, ó, eis que a jovem conceberá no futuro e dará à luz, ó, conceberá, num futuro, e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. O nome de Jesus é Emanuel, pessoal? Tem alguma referência no Novo Testamento de alguém chamando Jesus de Emanuel? Não tem, pessoal. O nome dele, segundo o próprio anjo falou lá para José, seria chamado Jesus, Yeshua, não Emanuel. Então não bate, pessoal. Agora, só para finalizar aqui o vídeo, eu vou terminar com aquele shorts que eu falei para vocês. Que as pessoas vêm aqui no meu canal e falam assim, você está isolando o versículo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não é exatamente isso que Mateus faz, pegando aqui, isolando um versículo de Isaías, ignorando todo o contexto da época, do rei Acás, da geopolítica, do medo do rei, do profeta que foi enviado ao rei. Não é exatamente isso que Mateus faz? Ele ignora todo o contexto, isola um pedacinho de um versículo e diz que é uma profecia para Jesus?
sendo que essa profecia já tinha se cumprido na época de Isaías? Então eu pergunto, se texto sem contexto é pretexto para heresia, o Novo Testamento seria uma heresia? Analise aí, tire suas conclusões. Paz a todos.